Esse é um papo surpresa. É um momento querido. Eu faço convite para ele, Thiago, já há alguns anos. Ah, é? Sempre por e-mail, pelo WhatsApp. Ele responde o WhatsApp. Oh. Rápido. Ele responde o WhatsApp. E eu sempre levo uns convites assim do tipo, olha, tô precisando de um negócio aqui, não existe. Você não consegue pensar numa coisa assim que você pode entregar? E ele desenvolve conteúdos customizados, pensando ali na necessidade daquela audiência sobre aprender algo. Então, Léo é um dos que nos ajudam a cumprir a missão que é de fomentar o desenvolvimento do e-commerce através da educação. Senhoras e senhores, a gente tem o prazer de conversar com o Léo, que está lá na Multilaser já há alguns anos. Léo, seja bem-vindo, querido. Prazer te receber, prazer conversar contigo. Eu não sei nem o que eu falo numa introdução dessa. Você viu que eu fiquei quietinho, né? Se a gente pensar que a gente está aqui na Vetex Day, falando para o E-Commerce Brasil, e do outro lado da mesa a Vivi, eu já estou com a barriga gelada. Ai, viu? que coisa boa. Mas é bom, né? Assim, eu é sempre muito generoso. A gente conversa rapidamente e ele sempre tem algo para compartilhar e para ensinar. Isso é de uma generosidade que eu sou muito grata. Muito obrigada mesmo, Léo, por responder todos os WhatsApps. Né? Eu agradeço você pela oportunidade de estar aqui. Tiago, o Léo é uma daquelas pessoas que desenham a estratégia, mas além de desenhar a estratégia, ele lidera a execução desse processo de aprendizagem. Então, por exemplo, lá atrás, quando eu comecei a conversar com o Léo, que me sugeriram o Léo, você precisa conhecer o Léo, era por conta de uma dificuldade do mercado, que era de pensar estratégia de atendimento multicanal, preservando a marca, conquistando relacionamentos com os clientes, independente do canal onde essa pessoa estava. E Léo foi desenvolver conteúdo disso, porque se eu for para marketplace, né, Léo, eu tenho o SLA de um, SLA de outro, e eu tenho a Multilaser que precisa ser cuidada, preservada, e os clientes da Multilaser. Vamos começar falando dessa parte do cuidado com o outro, Léo. Ao longo dos anos, você pode se apresentar aqui, falar quantos anos você está lá na Multilaser, como foi crescendo essa área de como você chegou, que canal que tinha e quantos canais tem hoje. Traz essa complexidade desse ambiente, dessa potência que é essa área, que depois a gente vai falar de uma outra onde você também está. Legal, bem. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Boa. Boa, independente da hora que está ouvindo. Pegou o esquema, pegou o código. Agradecimento especial por ter a oportunidade de falar um pouquinho do Léo e da Multi e do que a gente está fazendo lá. Vivi, mora no meu coração e é prazeroso poder estar aqui contribuindo, né? Bom, Léo, trabalho na Multi há 11 anos, entrei na Multilaser para tocar todo o pós-venda consumidor da empresa, né? E lá já foi a primeira experiência de estruturar toda a área, uma Multilaser que hoje tem 36 anos de existência, estamos falando de 11 marcas próprias, 7 marcas internacionais, como DJI, como Toshiba, Sony, ZTE, Targus, e agora até recentemente com a Razer, que é um grande fabricante de produtos gamer, né? Enfim, a empresa gigantesca, né? Que ano passado faturou 5,5 bi e obviamente que tem uma missão aí, um propósito de trazer tecnologia para todos, né? Quando a gente para olhar isso, a gente está falando de um portfólio aí de mais de 5 mil SKUs. Isso. E isso faz com que a gente atinja diversos públicos, né? Seja o público que está iniciando no uso de uma tecnologia, numa informática, num produto tecnologia, seja aquele heavy user que já tem um background gamer e vai querer o melhor produto gamer para fazer os seus jogos lá serem os melhores possíveis. Então isso faz com que a gente tenha que olhar não só para os canais, porque esses públicos escolhem canais por onde eles querem interagir com a marca, né? Mas ao mesmo tempo também nos adequar na linguagem com que a gente conversa com as pessoas. Porque no passado, não tão distante, a empresa definia o canal que ela ia atuar.
com a digitalização, o consumidor passou a definir o canal que ele quer falar. Então, mais do que escolher canal, a gente tem que escolher canal e tem que saber identificar o público pelo qual a gente está falando. Porque no final das contas é eles que fazem a empresa existir, que faz a gente estar aqui, né? E nós também somos públicos, né? Somos consumidores de marcas. Então, assim, foi uma jornada, tem sido uma jornada, né? Eu continuo até hoje liderando aí toda a área de pós-venda, em que a gente está, digamos assim, sempre reaprendendo, né? Mas entregando uma experiência bacana. E recentemente a gente formatou um grande programa de NPS que já existe há muitos anos na Multilaser, mas que agora ela está com um papel mais do que importante, que é não só ouvir a voz do consumidor e quais as dores que eles têm para todos os nossos produtos, mas para isso servir para retroalimentar a empresa. Então, só para contextualizar, né, a gente curiosamente, reuniões que estão acontecendo semanalmente na empresa, a gente tem uma área só de Customer Experience agora falando disso, a gente já está tomando decisão de não renovar produtos em função de alguma experiência que não tenha sido adequada para o consumidor. Então, isso assim... no desenvolvimento ou na suspensão de produtos. Aulas. Isso aí é espetacular se você for pensar que nós estamos falando de uma indústria, né? Verdade. Uma indústria que tem esse propósito. Eu quero entregar uma melhor experiência para o meu usuário. Então, eventualmente, se eu tenho algum produto mais antigo que traga algum tipo de situação, seja qual for, necessariamente ele não precisa nem ser ruim. A empresa hoje, ela, liderada por isso, ela toma decisões como essa. Fora as diversas melhorias no ciclo do produto, por exemplo. Ou ela cria até produtos novos. Do mesmo jeito que você suspende a produção, você pode passar a desenvolver produtos com base nessa interação com o cliente. Extraordinário. Exatamente. O que eu acho muito louco disso que você falou, tem uma metodologia, aquela prima do NPS, chama Fit for Purpose, que é exatamente isso. Você coleta o feedback na ponta, fala assim, por que você comprou isso daqui com a gente? Aí, a segunda pergunta é, do motivo que você veio comprar, de 0 a 5, 0 tô super frustrado e 5 superou minhas expectativas. Como é que você avalia? Pelo seu motivo, não pelo que você acabou de falar. Aí coloca ali, e a terceira, por que você deu essa nota? Isso é básico, né? Então, além de ser uma pesquisa super rápida que você pode fazer na ponta da loja, no site, onde for, o legal vem depois. Você senta com a equipe e fala, gente, agora é o seguinte, ó. Esses aqui são os motivos líderes e essas aqui são as notas. Aí a gente tem uma matriz que a gente tem os motivos que fazem parte da nossa estratégia e os que não fazem. Dos que não fazem, a gente vai saber qual que a gente comunica que a gente não é, qual que a gente decide se a gente vai falar que a gente não é ou se a gente traz para dentro da estratégia, seria uma coisa que a gente não sabia que satisfaz as pessoas. E o do que faz da estratégia é exatamente o que você falou. Os que estão ruins, bora abandonar, porque isso daqui, a galera tá vindo por isso e tá na nossa estratégia, mas a gente não tá fazendo um bom trabalho. Não faz mais sentido. O que é neutro, fala assim, a gente abandona ou a gente melhora? E às vezes você tem um produto que cai aqui no neutro, fala assim, cara, é um produto que a gente acreditava tanto, que tem espaço, mas tá sendo... Talvez no formato que esteja não faça mais sentido para aquele público. Vamos tentar botar alguma coisa para ele virar o queridinho, ou a queridinha, o queridinho, no caso é um produto? Bora. Ou não, vamos jogar fora e deixa quieto. Quando você falou isso, eu conectei na hora com isso, e eu acho muito legal que vocês estão fazendo isso, porque normalmente a gente vê isso sendo aplicado não em empresas gigantes. A gente vê, de repente, a pizzaria aplicando, Sim. A gente vê a startup aplicando, a gente vê aquela galera que tá com a água mais perto da boca. Não uma empresa grande com a idade, não no sentido, a longevidade que já tem a Multilaser. Né? E assim, e meio que você está dentro da casa de praticamente muitos brasileiros. De nós alguma maneira estamos. A Multilaser faz parte da casa de muitos brasileiros. E eu acho que o bacana disso tudo é a gente encurtou muito esse feedback com o usuário, né? Que é quem verdadeiramente compra o produto, quem tem a experiência e quem quer ou facilitar a sua vida ou resolver suas dores com a Multilaser. Então, hoje a gente tem 15 unidades de negócios em que elas estão usando isso para, inclusive,
desenvolvimento de novos produtos. Legal. Então, assim, está sendo uma transformação gigantesca. E isso é algo que nos deixa muito satisfeitos, porque aí eu falo o Léo e o time que está por trás disso. Porque mais do que nunca, a área de pós-venda da Multilaser ela tem um papel estratégico para a companhia, né? Principalmente nos tempos de hoje, que a gente sabe que a gente tem que estar sempre olhando para custo, a gente tem que estar sempre olhando para otimização de investimento, e isso também não deixa de ser uma forma da gente otimizar o investimento no início da cadeia, que é na hora que eu desenvolvo o produto. Então, é bacana falar disso, né? Verdade. Léo, ao longo desses seus 11 anos aí, você foi acumulando, né, funções, e agora você está com uma integração muito interessante, que é juntar esse pós-vendas com a área de tecnologia. Vou deixar para você essa deixa aí, ó. Aqui eu vou, se você puder, o que você puder falar de como internamente ali, como vocês fazem para priorizar o que vai fazer com base no que está dando ali ou de sucesso, né? Ou de problema para resolver. Conta mais pra gente disso. E de inovação, porque como ele disse, assim, agora a gente tem uma área de CX ali que está mais cuidando, está ouvindo tudo. Como é que a tecnologia ajuda a ouvir e a transformar esse mar de informação sobre os seus produtos, sobre a sua marca, o uso no lifestyle daqueles consumidores do seu produto, e inteligência competitiva. Olha que lindeza. Tem bastante coisa aí para falar, né? Esse tema é um tema bem interessante, assim. Eu já com pós-venda da empresa, eu inaugurei lá em 2015 a estrutura de e-commerce da empresa. Então ela é uma empresa tradicionalmente B2B e a gente iniciou a operação B2C, né? Já nessa época, além de operar o e-commerce comercialmente falando, eu também tinha aí a responsabilidade de tratar com a tecnologia do e-commerce, que, digamos, ela andava em paralelo com a Multilaser, uma indústria muito grande, tem muitos processos, e o e-commerce é um negócio que tem que ser mais rápido, então eu já estava atuando nisso. A gente saiu do zero para, por exemplo, ano de 22, 150% de aumento em relação ao primeiro ano de vida, né? E isso me fez explorar ainda mais e aprender mais, né? A gente está sempre aprendendo no final das contas. Mas se tinha uma coisa que eu, desde o início da minha carreira, eu sempre acreditei e levei ao longo desses anos todos, é que no fundo a gente está falando de gente, de pessoas, né? E aí, entrando agora nessa parte da tecnologia, eu vou conectar isso lá na frente. A gente entrou num momento assim bem crítico da empresa, vamos dizer assim, pós uma grande implementação em que a gente teve muitos problemas, e além da missão de resolver isso, fazer com que a empresa voltasse ao seu normal, vamos dizer assim, e hoje ela está caminhando para o seu normal e graças a Deus tem um trabalho de todos os executivos da empresa, e eu estou podendo contribuir com o meu pedaço, vamos dizer assim. Mas, curiosamente, eu estou na tecnologia hoje, né, como CTO da empresa, mas eu só lido com gente. E é curioso falar isso porque uma das primeiras coisas que eu fiz quando entrei na área foi primeiro falar com todo o time que estava lá. Eu precisava conhecer cada um e entender como colocá-los no lugar em que eles pudessem ter o melhor resultado deles individualmente e, consequentemente, o meu enquanto área. E aí foi uma das disrupturas, talvez, não sei, que eu deixei de ter gerentes e diretores técnicos, passei a ter business partners. Então, talvez isso tenha sido uma grande transformação, primeiro interno para a gente, para depois atuar junto às áreas. Eu criei lá a estrutura de B2C, dentro da tecnologia, ou seja, como a tecnologia ajuda a relação da Multilaser com o consumidor final. Então eu parei de falar de técnico e comecei a falar de negócios e técnico. Eu criei a estrutura B2B, que apesar da empresa ser originariamente B2B,
como falar de negócios B2B com a tecnologia, e eu criei a B2E, que é justamente como a empresa se relaciona com o funcionário. Porque eu acredito muito, já que eu tenho como certeza de que as pessoas estão no centro de tudo, que primeiro eu tenho que criar a melhor experiência para o meu funcionário para que ele leve isso para fora da empresa, né? E são medidas talvez até simples, mas que vão trazer isso à tona para que esse funcionário atue para fora. Então, fazendo uma conexão entre pós-venda e entre tecnologia, né? E olha que curioso que eu vou dizer, né? Pessoas do meu time pensaram assim inicialmente: a gente tem uma série de demandas, é o que todo mundo pensa, que estão na fila do backlog da tecnologia. Agora que o Léo entrou na tecnologia também, essa fila vai acabar. Não, ela aumentou. Mas a gente está resolvendo. Olha que curioso. Não é o fato do Léo entrar na tecnologia que eu vou acabar com a fila do backlog do pós-venda, até porque eu tenho fila de todas as áreas. E eu não vou dar preferência em uma em detrimento de outras, porque todos os business são iguais. Mas ao momento que eu começo a organizar meu time e trazer foco para os negócios, as coisas começaram a andar naturalmente em cada foco, com o mesmo grupo de pessoas, e começaram a sair. Isso. E, obviamente, curioso, né? Eu ontem estava falando aqui na Vetex, na palestra que eu fiz na Vetex Day, sobre inovação. Em que em muitos momentos a gente associa que para inovar você tem que errar. E eu faço uma vírgula nisso. Eu acho que a inovação, você vai para um campo novo, em que talvez o erro aconteça porque você está testando algumas hipóteses. Mas eu vejo muita inovação que traz erros que não precisavam trazer. Então hoje, a forma como eu estruturei o time, colocando cada vez mais esses heads da área de tecnologia para começar a entender melhor o negócio, faz com que a gente deixe de errar para coisas que a gente não precisa. E isso fez a gente ganhar tempo. Porque a pior coisa que tem para um cara da tecnologia, um desenvolvedor, e eu sou formado em tecnologia, apesar de não ser praticante, é eu ficar corrigindo bug. Eu quero fazer as coisas bem feitas. Então a organização nos permitiu ter mais rodadas de testes, fazer um bom assessment antes, né? Entender a dor do usuário, desenhar isso dentro do sistema, fazer a implementação, fazer teste unitário, fazer teste integrado, né? Quantas vezes a gente já falou nesse mundo nosso da experiência do consumidor, né? Sim. Então será que eu ainda tenho muitas áreas de tecnologia que trabalham por app ou por squad, mas elas não estão integradas entre elas para que a experiência ponta a ponta ela seja efetivamente testada no ponto de vista da tecnologia? Sim. Então essas práticas por si só já vêm trazendo alguns resultados bacanas para a gente, e que a gente está caminhando aí para um cenário promissor, entendeu? Eu acho muito louco. Tudo que você falou, assim, primeiro, parabéns, porque eu sei como não é fácil você colocar isso na organização de uma cultura que talvez fosse diferente, né? E a forma como você trouxe eu achei muito legal, porque você não chegou e falou: galera, agora é assim que funciona. Vamos chamar a galera, vamos conversar, vamos conscientizar todo mundo. E eles entenderam isso. Não foi aquele lance, né? A gente não gosta, ninguém quer ser transformado, mas todo mundo quer evoluir. E quando eu entendo esse caminho de evolução, eu só vou. Com o Vitão a gente estava falando aqui disso, de você, quando a pessoa trabalha entendendo o propósito e conectada com isso, você não tem como evitar que ela durma pensando nisso, porque é trabalho do conhecimento, não é linear. Sim, sim. E aí não vai ser aquele profissional de tipo, 6 horas acabou, vou embora, tchau. A gente não quer que ninguém fique se matando de trabalhar 24 horas por dia, a gente quer que as pessoas curtam a vida, se divirtam e tal. Mas a gente sabe que uma pessoa motivada, às vezes ela vai ter uma ideia no banho. E talvez ela, no dia seguinte, galera, olha isso daqui. O que a gente pode fazer com isso?
Então, quando você fala, eu conectei muito com isso, e tem um monte de livro que traz tudo isso que você falou. Eu queria ver se você, onde você busca essas informações, inspiração, onde você come, né, de conhecimento, para compartilhar com as pessoas, para dar, porque, cara, foda, desculpa a palavra, mas tá muito legal, muito legal, e assim, é uma linha que a gente não vê normalmente nas empresas. De liderança, né? Aonde você... Come. Gostei da expressão. Aonde, Léo? Quem é que te inspira? Depois você cita aí. Quem é que te inspira? Aonde você olha? Que lugar? Que cultura? Aonde você olha? Olha, eu vou falar coisas aqui que podem parecer absurdas, né? Mas... primeiro que eu tive um primeiro chefe, digamos assim, um primeiro gestor, há muitos anos atrás, ele chama Guilherme Gomes, ele sabe disso. Se ele estiver me assistindo aqui, ele pode se sentir orgulhoso. Esse foi o cara que me formou. Quando eu pensei em iniciar uma carreira, eu tive o privilégio de tê-lo como meu gestor. E mesmo sem conversar muito com ele, né, eu estava distante hierarquicamente, eu via aquele jeito dele de lidar com as pessoas e eu falava, cara, eu quero um dia ser daquele jeito. E talvez muito do que eu tenho hoje na minha carreira seja similar a como ele conduzia a carreira dele na época. Isso daí para mim tem um valor significativo. E obviamente... É curioso também, mas como todos na vida, talvez temos tido chefes não tão bons. Sim. E eles me ensinaram tanto ao que não fazer, que ao invés de eu viver a minha relação profissional com eles, reclamando, criticando, e óbvio que eu também já fiz isso, porque a gente vai amadurecendo ao longo do tempo, né? Chegou um determinado momento que eu olhava para eles e falava, cara, mas que presente que eu tenho de lidar com uma pessoa como essa e eu reforçar o que eu jamais vou fazer na minha vida, seja com quem for, entendeu? E, hoje eu tenho o prazer de falar que eu tenho uma liderança que para mim é espetacular também, né? Porque eu escolho, hoje eu tenho a oportunidade, não que esteja fácil a vida, mas eu estou numa fase que eu escolho para quem eu trabalho, né? Graças a Deus. E o CEO da companhia, o Alexandre Ostroviec, ele é um cara que, eu tenho, até nas horas que eu não gosto do que a gente está lidando, porque isso vai acontecer, eu tenho assim, admiração por ele. E eu estou há 12 anos na Multi, né? Eu acho que a Multi foi um divisor de águas para a carreira do Léo. E eu aprendo com os meus funcionários, cara. Eu estava esperando. É incrível isso, assim, o quanto que eu encontro lideranças com egos inflados, querendo ser os donos da razão. Cara, eu tinha como meu líder o dono da companhia. Se a gente for para pensar a quantidade de coisas que esse cara precisa fazer todos os dias, eu recorri ao meu time. E, curiosamente, eu posso dizer que as pessoas que trabalham comigo são pessoas, assim, espetaculares, cara. Por quê? Porque elas me ensinam todos os dias. E eu até brinco, né? Léo, o que você faz na Multilaser? Cara, eu tento não atrapalhar os outros. Sabe assim? Por quê? Porque eu acho que as engrenagens, ela existem. Mas para uma engrenagem ela gerar bem, você precisa daquele óleo lá, né? Eu sou isso. Se eu puder representar a figura do Léo, eu sou aquele óleo da engrenagem. E olha que meus funcionários, eles me dão feedback. Léo, você fez tal coisa que eu achei que não foi legal. Eu olho. Obrigado. E várias vezes eu não gostei de receber aquele feedback. Somos humanos. Sim. Lógico. Mas aí, partindo da técnica do feedback que você ouve e agradece, eu agradeci,
mesmo sendo meu funcionário, aliás, agradecendo por ser meu funcionário e me dizer isso, refleti, fazia sentido, e isso foi crescendo de uma certa forma que eu posso dizer que hoje quem me motiva e me faz ser melhor a cada dia são as pessoas que estão abaixo de mim, não só me suportando, mas também me ajudando a eu crescer. Por exemplo, eu estou aqui num evento, né? Sim. A vida está correndo solta lá. Sim. É curioso eu falar, gente, ó, tô saindo para um evento de e-commerce, eu vou estar lá fazendo uma palestra. E eles falam, puta, Léo, fica tranquilo que a gente aqui segura o que precisa segurar. E aí, obviamente, saíram aí as publicações nas redes sociais e eles mandando mensagem que estão orgulhosos de estarem tendo essa visibilidade, porque não é a minha apenas, sim, é a minha e de quem está comigo, né? Porque eu sozinho não estou aqui, né? Eu tenho que ter um time trabalhando para mim e eles são muito bons no que eles fazem para poder eu ser eu representá-los, né? Ser o porta-voz ali daquele momento, né? Então, cara, parece tão óbvio. E o que eu procuro fazer muito é assim, eu olhar cada um de forma individual, né? Porque assim como eu tenho N gaps e durante esses 11 anos da Multi, eu melhorei bastante, muito por conta até dos feedbacks que eu recebia de N pessoas e do meu chefe também, eu tenho que ajudar os outros, né? Eu quero em algum momento olhar para trás e falar, putz, olha os profissionais que cresceram e que tiveram comigo numa jornada, né? Então, eu acho que isso é verdadeiro, né? E você comentou um assunto, eu falo bastante, né? Mas me perdoa. Propósito, cara, é tudo na vida. É tudo na vida. Você tem N coisas que você pode fazer na sua vida, seja pessoal ou profissional, que elas vão trazer N outros resultados. Mas quando você tem propósito e você busca esse propósito, os resultados elas vêm naturalmente. Elas vão acontecer naturalmente. É impressionante. Quando eu entrei na área de tecnologia, uma das pessoas que não está mais comigo no time, ela na primeira reunião que foi apresentado, eu já trabalhava na Multi, né? Falou, Léo, qual é o teu organograma? Eu falei, não tem como eu, numa primeira reunião com vocês, trazer nenhuma proposta de cronograma. Eu vou conversar com todo mundo que eu puder e que tiver interesse em conversar comigo, e a gente vai construir o cronograma juntos. Porque não é o cronograma, não é o organograma, desculpa, o organograma do Léo. É o organograma nosso. Isso aí. Isso começa a fazer com que as pessoas tenham um propósito. Elas não estão lá só desenvolvendo sistemas. Elas estão fazendo algo maior, assim, eu não sei nem... Entendendo o que, como, para quem, e qual é o papel qual delas nisso, né? Qual é a sua importância na construção disso, né? Entendeu? Eu não tenho uma liderança para eu dizer o que ela tem que fazer. Sim. Você concorda? Exato. Então, isso transforma de um jeito... Não sei, posso estar falando mentira aqui para as câmeras, né? Aí, e de repente o pessoal vai me malhar a hora que isso aqui tiver publicado. Eu acho difícil. Mas o meu time que tá lá, cara, putz, eu devo muito a eles, cara. Entendeu? Eu sou grato a eles. E eu trabalho para que eles tenham sucesso que eles precisam ter, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E isso eu sei que no final das contas vai fazer a gente crescer, vai fazer a Multilaser crescer ainda mais. Né, eu comentei que eu peguei a área de tecnologia num momento conturbado, há 10 meses atrás. Anteontem eu fiz uma reunião com todos os meus líderes, né? Temos muito ainda a percorrer, mas, cara... Já está bem melhor, né? Eu brinco com eles, eu falava assim, e aí, quem é que está dormindo bem aí? Isso aí não tem preço. Adorei a pergunta, não é? E Se eles você falam, está bem, quem está dormindo tá bem. dormindo. E eles falam... nós estamos dormindo bem. Pô, que bom, né? Antes de eu chegar, vocês não dormiam bem, né? Porque os sistemas não paravam de pé, né? Dia desses, um dos meus gerentes, que é responsável por um RP grande lá que a gente tem,
Ele veio todo feliz na segunda e falou, nossa, Léo, final de semana eu fui pra praia, cara. Ó, Quanto tempo isso não acontecia, né? Final de semana prolongado, né? Uhum. Quem acha que isso é besteira não entendeu nada, Não entendeu cara. nada do jogo, é isso? Não entendeu nada, cara. Pode fazer faculdade, pode fazer MBA, cara, você pode ser o que você quiser. Mas você não entendeu nada, cara. olha só. A gente vai encerrando aqui. Eu vou fazer algo que é bem comum da Vivi, né? Vai. O Léo, tudo que ele trouxe aqui tem um valor que ele reconhece e honra o passado e o conhecimento que o formou e o forjou de onde ele está. Ele respeita esse passado, que tem um design, tem uma força, e ele atualiza isso para o presente. Léo é apaixonado por Fusca. Ô, meu amigo. Gosto também. Que é algo que, se você olhar, tem uma memória afetiva de infância do pai, da mãe, do avô, do irmão. E que tem uma beleza, aquele negócio, que eu quero ir passear, viu? Do que é. Léo, de que maneira esse hobby te ajuda hoje no propósito, não só com os seus funcionários, mas ele é pai de uma menina maravilhosa, que é um adolescente, que ele tem que formar e inspirar, mas também tem um outro serzinho pequeno. Aonde se integra tudo isso usando o Fusca. Ó. Pô, puta pergunta legal, cara. É pra me fazer chorar, né? A filha dele é linda, o filho. Como é que você fala desse passado para esses dois seres que você precisa levar para o viver usando o seu Fusca? Assim, meu propósito da vida é ver as pessoas bem. Eu acordo de manhã pensando nisso. Obviamente eu não posso mudar a vida de todo mundo, nem tenho essa pretensão, mas se eu puder mexer com a vida das pessoas que estão ao meu lado, eu com toda certeza vou chegar num momento da minha vida e vou olhar e falar, puta, valeu a pena. Isso não tem relação com dinheiro, com status ou com poder. Talvez para estar onde eu estou hoje, eu tenha até também conquistado isso, óbvio, mas não é para isso que eu vivo. E assim como eu olho para as pessoas profissionalmente que estão ao meu lado, não teria como ser diferente. O Léo é um só, entendeu? E eu olho para os meus dois filhos, né? O Léozinho, que nasceu no mesmo dia que eu, 40 anos depois, e a Thaís com 17, indo para 18. Eles serão a forma, talvez, de eu perpetuar o Léo, sabe? Por quê? Porque eu, graças a Deus, eu tive pessoas muito boas que me fizeram estar onde eu tô. Uma vez eu falei num outro podcast que eu fiz, hoje está muito fácil você desistir das pessoas. Está muito fácil você trocar as pessoas em prol de um resultado, de um número, ou seja, do que for, né? Eu já não penso assim, né? Eu acho que todos têm o seu valor, independente de onde eles vão estar e o nível que eles vão estar, e que eu não vou desistir nunca das pessoas, como não desistiram de mim algumas pessoas no passado. E aí, quando eu remeto isso pro Fusca, né? Eu acho que eu ligo muito uma questão voltada para simplicidade, para origem, raízes. Eu acho que toda pessoa ela pode chegar onde ela quiser,
se ela tiver uma origem, uma raiz, mesmo que enquanto estiveram disponíveis não apoiaram elas, as coisas simples da vida, as coisas básicas, elas mantendo isso, elas vão crescer, né? Léo, tenta tangibilizar um pouquinho o que é simples, o que é básico. O respeito, educação, a formação do indivíduo em si. Então, eu hoje eu uso muito essa questão de gostar de carros antigos, até por uma forma de eu voltar um pouquinho e sair desse mundo mais corporativo, mais rebuscado que a gente vive, para poder também baixar a pressão, de eu me reencontrar, de eu me relaxar, vamos dizer assim. E isso é que me ajuda também a seguir em frente com o meu outro dever que eu tenho, e esse pro resto da vida, que é com meus filhos, né? Ontem, por conta da palestra, eu publicaram um vídeo, né? Aí minha filha escreveu: orgulho de você, pai. Cara, pra que eu vivo? O resto é só consequência, entendeu? Então eu me orgulho muito de ser CX da Multilaser, eu me orgulho muito de ser CTO da Multilaser, mas eu me orgulho muito de ter à minha volta pessoas espetaculares e que me ajudam a fazer com que tudo que eu faço tenha um resultado bacana. A gente gosta, né? A gente gosta. Cara, é legal porque livro, escola e tal, ensina isso, legal, mas a vivência não tem pra onde, né? Não tem como. Você precisa viver isso que tá falando, não é uma coisa que você fala em algum lugar se você não viveu. E eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas como você, na posição que você tá, impactando a vida das outras pessoas. Eu, de certa forma, tento fazer isso também, no meu ponto. A Vivi faz isso todo dia, é impressionante. Todos os dias. Há alguns anos, impactando esse mundo todo. Antes do E-Commerce Brasil até. Eu lembro daquela história que você me contou, de uma pessoa que você fez um evento do Sebrae. Eu não sei se você podia falar isso. Não, pode. Que ela fez um evento para falar um pouco de comércio para as pessoas, como as pessoas podem, de repente, usar as origens dela, o que elas têm em mãos, para, de repente, sair de uma situação que a gente sabe, esse Brasilzão não tá fácil, não é fácil, não vai ser mais fácil mais para frente. Não. O jogo todo tá contra a gente, não tá a favor. Quem fala que tá a favor tá mentindo. E tem, para algumas pessoas, o jogo, elas já começam do negativo. Isso é uma bosta, mas é verdade. Infelizmente. E aí a Vivi voltou um ano depois nesse lugar. No interior do Piauí. Ixi. É da história de uma mulher, Léo, vou tentar resumir. Por favor. Essa é uma região no semiárido do Piauí. E o evento acontecia numa praça pública, naquele sol de rachar. Você publicou na rede social isso, não? Não, essas coisas eu não conto, não. Não? Não. Desculpa. E aí, eu tava num período de reabilitação. Agora é hora de fazer ela chorar. Ela vai, tá? Pra quem não sabe, assim, eu perdi os movimentos da perna esquerda durante um acidente. Então eu tive que reaprender a andar e ensinar essa perna a andar. E eu fui nessa cidade porque estava retornando, porque eu não gosto de fazer nada que não tem um retorno, que não tem uma sequência. E aí quando voltou para nessa cidade, eu disse, eu vou. Então eu fui arrastando uma perna, usando uma série de aparelhos ali, e fui para a praça, estava quente, eu estava com muita dor, e me chegou uma senhora, que ela ficou de joelhos na calçada quente, e disse, eu só vim aqui para falar com a senhora, que me disseram que foi a senhora que criou isso aqui. Eu fiquei desesperada, eu estava numa cadeira de rodas, eu disse, levanta essa mulher, pelo amor de Deus, dessa calçada quente, e ela não levantava, quase que eu puxei ela e botei ela em cima da cadeira comigo. E aí ela contando, né, que a vida dela
ela quebrava um negócio, tem um coquinho no Piauí que chama tucum. Eu tenho esse coquinho até na minha casa, depois eu mando a foto para você. Do coquinho que ela me pintou. E ela trabalhava só de novembro a dezembro, vendendo tucum. E eu perguntei quanto que ela ganhava. Ela disse R$3. Mas o que eu aprendi aqui, que eu vim fazer, que a senhora me ensinou, ela aprendeu a fazer cesta com a palha de milho. E ela disse, eu aprendi a fazer aqueles cestos e eu fui na feira em Esperantina, que é uma cidade no interior do Piauí, e eu vendi tudo que eu fiz. E naquele dia eu peguei o maior dinheiro que eu já vi na minha vida. E eu disse, quanto que era esse dinheiro? E eu comprei o que eu mais queria ter na vida, com esse dinheiro. E eu disse, o que a senhora, quanto era? Ela disse, R$22. Impressionante, né? E aí eu tomei fôlego e perguntei, e o que você comprou que você queria tanto? Ela disse, uma toalha de banho. Ela, mas eu já estava assombrada com ela, Léo. E ela disse, mas eu não parei nisso daí não, porque eu voltei para casa e lá na vila eu ensinei as outras mulheres a fazer o que a senhora me ensinou aqui. E hoje a gente mora numa casa, nós somos 18 mulheres que moram nesse povoado. Minha casa hoje, ela é de teto, eu moro numa casa de tijolo e telhado. Todas as mulheres moram numa casa de tijolo e telhado. A senhora não quer ir na minha casa? Eu falei, agora a senhora arruma um carro, porque eu vou agora. Essa comunidade hoje, Léo, eu vou resumir para a audiência. Ela vende essas bolsas de palha, de milho, em algumas lojas aqui nos Jardins, em São Paulo. Elas exportam. Aí tem um lado bonito. Essas mulheres apanhavam demais dos maridos. Elas mandaram os maridos embora, que batia, arrumaram outros. Aí, delícia. É isso. E tudo isso porque ela aprendeu a fazer algo e a vender algo, e ensinou outras mulheres. E aí ela voltou naquele lugar. Eu fiquei tão feliz que eu levei o Globo Pequenas Empresas, Grandes Negócios nesse município para contar a história dessas mulheres. E a hora que eu estava vindo embora, ela disse, nós fizemos uma arte para a senhora nunca esquecer da gente. E nem do que a senhora faz. Como se precisasse disso para esquecer deles, né? E ela me deu um tucum, que é um coquinho pintado. E ela disse, nós vamos botar a força do Bumba Meu Boi, que é da coragem, para a senhora levar. Eu tenho isso até hoje na minha casa. Então, de vez em quando, tem gente que pergunta para quem que eu trabalho. Eu perguntei para o nome dessa mulher, ela disse, meu nome é Geralda. E aí, nos meus tempos de Brasília e Sebrae, quando me perguntavam, quando queriam me fazer alguma coisa que não era muito lícita, e perguntava, a senhora sabe para quem a senhora trabalha? Eu sei, para a dona Geralda. É isso. Então, tem umas coisas que eu falo que é essa coisa do legado que você está dizendo aí, né, para tua filha, para o teu filho, para tua equipe. A gente precisa andar junto, de verdade, sendo de verdade, com cada pessoa que passa pela gente. Vamos falhar, porque somos humanos, do mesmo jeito do lado de lá. Mas a gente precisa entender a importância da oportunidade que nos é dada para a gente ser gente na vida alheia. Exatamente. Sem isso aí, fecha a loja. Esquece. Nada importa mais do que isso. Nada. Eu posso pegar um gancho que você falou? Pode. E há quem acredite que inovação é só tecnologia. Nós estamos no evento falando de tecnologia, né? Inovação é isso. Eu faço palestras sobre inovação e tecnologia e liderança, né? A tecnologia é o meio pelo qual a gente inova. E tecnologia não tem nada a ver com sistemas, código, nada a ver com isso. Tem a ver com uma mulher que não tinha nada, empreendeu do jeito dela e ela trouxe uma inovação para o povo dela. Às vezes a gente olha a grama do vizinho e se incomoda com ela estar verde.
E eu acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi muito na minha carreira também. Né? Todos nós temos egos, né? Sim. Saber administrar o ego ele é maravilhoso, porque isso eu acho que é o grande mal da humanidade. Esquece a grama do vizinho, cara. Olha a tua. Melhor a sua. Ela olhou a dela, melhorou a dela, ela inovou dentro do contexto dela. E trouxe para os outros depois. Exatamente. Que papo, hein? Vamos? Difícil, né? Difícil, né? Mas é necessário. Eu tava sentindo falta da gente conseguir chegar nesse lugar, sabe? De botar as pessoas como elas são e por que são, e nós como somos, nesse processo de fomentar, de inspirar, de liderar, de dizer não. E as pessoas entenderem o porquê do não naquele momento, o porquê um não definitivo, sem deixar o desânimo, o tédio, né, assim, das coisas, ou eu não tenho valor, ou eu não tenho coragem. Olha, tem, né? lembrei tem, de né, um Léo? outro assunto, Tem, o né, tempo Léo? tá curto, né? Tem, eu olhei ali para poder ver. O meu filho, ele é muito parecido comigo. O jeito. Vamos que vamos. Aí eu brinquei com ele assim, eu falo pra ele assim, ele agora já tá com 8 anos, indo pra 9, né? A gente faz aniversário juntos no dia 10 de julho. Aí eu brinco com ele, fala, e aí filho, beleza? Então, por exemplo, ontem encontrei com ele, aí mostrei o vídeo da gravação, ele, nossa pai, é você? Eu falei, sou eu, cara. E obviamente do jeito dele, não tá nas redes sociais, mas ele demonstra também ter aquele orgulho, né? E eu lembro que eu falo pra ele, cara, eu já sei tudo que você vai fazer de errado na vida, porque a gente é muito parecido. Se você quiser a minha ajuda, cara, eu vou encurtar teus caminhos aí, porque eu quebrei muita cara já pra estar onde eu tô hoje. E eu não sou nada, eu só estou aqui, né? E o que eu tô percebendo com isso? Ao longo do tempo, a gente está construindo uma relação cada vez melhor, em que eu tenho certeza que ele vai me escutar. Assim como a minha filha mais velha me escuta. Então, até isso transforma, né? A gente. Eu não estou falando mais deles, estou falando da transformação no Léo. Há quem diga que as pessoas têm que quebrar a cara sozinho, né? Quando a gente cria uma conexão, as pessoas, elas aprendem com a gente, sim. Elas não vão arriscar quebrar a cara sozinho. E, obviamente, porque eu não vou dizer o que elas têm ou não que fazer, eu vou dar subsídios para que elas tomem a decisão melhor. E eu faço isso com meu filho, que ainda é muito pequeno, né? A minha filha mais velha, já faço muito isso com ela, né? Eu falo para ela, olha, minha opinião é essa. Tome a decisão que você precisar e eu tô aqui para te apoiar. E, obviamente, eu faço a mesma coisa com meus funcionários. Então é impressionante como essa coisa vai girando, entendeu? Eu trabalho para as pessoas também. A minha vida existe por causa delas, né? Eu trabalho para as pessoas, isso é o mais legal. Isso é o mais legal de tudo. Eu acho que tem uma coisa do Fusca que eu gosto. Eu sou do Chevette. Ah, você é do Chevette? Eu tô, inclusive, amor, eu não vou conseguir escapar de comprar um esse ano. Eu vou ter que contar aqui que a pessoa que tem um Mustang. Você tem um Mustang? Eu quero um preto. Olha. Nossa, meu Deus do céu. Quero um preto. Eu tenho 4. Olha lá. 4 Fusca? Não, eu tenho um Fusca, uma TL, 4 portas, uma Kombi, que eu batizei de Dorothy, que é o nome da minha mãe. E tenho um Voyage 4 portas. Nossa, Voyageão, lindo. Já quero passeio de Fusca, passeio de... O Voyage, inclusive, é curioso. O Fusca da minha filha, o Voyage foi meu primeiro carro e eu vou deixar pro meu filho. Legal. Aí eu brinco com eles. Vocês vão ter que estudar para poder ter direito a isso, tá? Você já tem a chance do carro estar disponível para vocês, mas só vai pegar se estudar. Mas curioso como eles já olham para aquilo como valores assim do tipo, putz, esse aqui é meu pai. Meu carro, entendeu? Sabe o que eu acho legal do carro antigo, cara? Porque a gente tá hoje no mundo, seu celular, o meu celular, o seu, 3 anos, no máximo tem que trocar. Tem gente que consegue ficar mais. Sim. Mas aí o celular não tem suporte ao aplicativo, você não consegue usar o banco. TV, cada vez mais também, cada ano tá surgindo tecnologia nova, tal, não sei o que, então tem que trocar e tal. Eu nem quase vejo TV mais, só que tá lá, sabe? Vai chegar um momento que a gente vai dar uma modernizada e vai trocar. Beleza. Carro, a mesma coisa.
cada vez mais os carros estão ficando mais descartáveis, vamos falar assim. Só que você olha para um Chevette, para um Fusca, para um Voyageão de 30 anos, o bichinho, se ele bem conservado, tá zerado ainda. Vai bem, vai bem, vai bem. Eu já vim de Santos aqui vendo o carro fervendo, aí passa um Fusquinha assim do lado. Eu digo, vai, bota a mão pela janela. É assim, porque aquilo é um estilo de vida. O Fórum 21 vem de Chevette, bicho. De uma lindeza, viu? É de uma lindeza, de uma lindeza. Tem um lá no meu prédio que tem placa preta. Aí eu fico assim, acho que eu vou ser amiga do vizinho. Mas ele mora num bloco diferente do meu, né? Eu falei, como é que eu chego lá na casa e disse, nossa, eu quero ser seu amigo. É assim, mas por quê? O motivo tá lá embaixo, aquela placa preta parada do meu lado, entendeu? Assim, só por conta disso. É um charme aquilo. É um charme. É um e dura. charme. E a hora que ele sai domingo de manhã, que ele vai com o filho dele, ele sai domingo de manhã, porque às vezes eu tô saindo, ou sábado de manhã, que ele sai com o filho dele, eu digo, bicho, tem uma relação ali que está sendo construída num contexto tão maravilhoso, tão maravilhoso. É isso que vai ser levado para a vida deles. Vai ser levado né? para a vida deles, entendeu? Assim, então é muito maravilhoso. Quando eles tiverem 40 anos, estiverem no podcast, tá ali, tá lapidado já, sabe? E essa parte desse valor de cuidar do próximo, de cuidar das coisas, porque as coisas duram se você cuidar, se elas não forem descartáveis, né? Lógico. Isso é uma coisa que o meu filho eu quero passar pra ele. Eu tava conversando com meu pai outro dia, eu tava com meu filho fazendo ele dormir, e falando que ele já tinha dormido, né? Aí depois que ele dorme eu pego o celular, antes de dormir não, porque a minha atenção tá com ele. Aí dormi uns 10 minutinhos ali, antes de levar pra cama, eu falei, pai, eu tô com medo. Aí ele falou, por quê? Eu falei, daqui 38 anos, o meu filho vai ter a minha idade hoje, e eu tô com medo de como é que vai estar o mundo pra ele. E meu pai falou, que engraçado você me falar isso essa semana. Porque quando eu tinha 38, rolou a mesma coisa com você. Só que eu tinha uma visão diferente. Eu achava que ia melhorar. E piorou pra cacete. Eu falei, mas o meu medo é por isso, porque eu acho que vai piorar. Eu não tô otimista. E eu quero saber como que eu posso... O que eu posso fazer pra proteger? Porque eu fico na mão de pensar de como tá hoje e olhando tudo que tá acontecendo no mundo, quão forte eu vou ter que deixar esse moleque pra ele não só pensar nele, pra ele cuidar de quem tá do lado, ajudar as pessoas, e se acontecer alguma coisa pra ele ser forte pra falar assim, é uma merda, mas eu já sabia. Então, vamos como que nem um Fusca, às vezes ele quebra, você pega o cadarço, dá um jeito ali, resolve e funciona. Meio MacGyver, né? Como levar isso pra cabeça da molecada. Mas ó, vou te falar, se a gente fizer o que a gente se propõe a fazer, a gente consegue mudar. A gente consegue mudar. Eu acredito nisso também. Eu tenho medo. Eu acho que tá contra a gente. Mas eu vou brigar, viu? Eu vou brigar. Eu vou te dar um exemplo prático. Porque, pessoal, vocês podem acreditar, mas isso aqui a gente tá falando de tecnologia, tá? Exatamente. Curiosamente. Mas eu olho hoje lá a minha área de tecnologia, tá? Praticamente as mesmas pessoas que antes do Léo entrar estavam lá e a gente teve problemas, são as que estão hoje comigo e a gente colhe os frutos, encerrando os problemas ou tirando os problemas do radar. São praticamente as mesmas pessoas. Ah, saiu um ou outro, mudamos um ou outro, isso faz parte do jogo, independente de qualquer situação. Onde que eu quero chegar? Por que antes não entregavam ou não tinham o resultado que a empresa esperava e por que hoje tem? São as mesmas pessoas. E isso são perguntas que, puta, eu não vou nem me preocupar em responder aqui, mas talvez seja para, se a gente estiver encerrando aí talvez o nosso bate-papo, deixar todo mundo que está assistindo a gente pensar. É boa. Né? Será que as pessoas são tão descartáveis? Ou será que a forma como a gente reage no meio é que é descartável? Né? Que são as mesmas pessoas, cara. Eles são... Você falou palavrão, né? Cara, eu me orgulho de ter um time foda. Foda. Inclusive com pessoas que ainda precisam melhorar.
inclusive eu. Exato. São as mesmas pessoas, cara, e a gente tá virando o jogo, entendeu? Isso é muito louco, cara. Parabéns, mano. Parabéns. Eu devo a obrigado, eles. E obrigado. Obrigada, Léo, por esse papo generoso, né, Thiago? De Vivi, muitas maneiras. Você é especial. Obrigada pela amizade, Olha, obrigada por fazer junto, né? você conseguiu me fazer chorar aqui, Você né? vê, né? Que lindo. Essas coisas eu falei, a gente que é de verdade, né? A gente que é de verdade, a gente gosta pode de ser gente. o que é, né? Obrigada mesmo, Léo. Obrigada, Thiago. Obrigado, pela Vivi. companhia. Valeu, Léo. Obrigada, viu? Valeu, pessoal. Obrigado.